Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Matemática e Outras Expressões. Nesta aula, eu vou resolver a parte de matemática do concurso público para oficial de escola 1. Primeira questão, número 21. Uma pessoa deixou escrita a senha de um cofre, formada por 3 algarismos do seguinte modo: senha, o x é o primeiro algarismo, x menos y é o segundo, e x mais y sobre 2 é o terceiro algarismo, onde x é dado como uma expressão em função de y, e y é essa expressão. Para descobrir o valor de x, vamos ter que primeiro descobrir o valor de y. Então, temos que y é igual a meio, que multiplica a raiz quadrada de 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, vezes 5 sobre 4. Isso tudo multiplicado por 10. Temos que y é igual a meio, simplificando aqui, 8 e 4, tudo por 4, ou dividindo 8 por 4, dá 2, 2 vezes 5, 10. Então, temos 10 aqui dentro dos parênteses, vezes 10. Daqui, tiramos que y é igual a metade da raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, meio vezes 10. Temos assim que y é igual a 1 vezes 10, que é 10, 2 vezes 1, 2. Então, fica 10 dividido por 2, que é igual a 5. Para descobrir o valor de x, temos y mais 7 elevado a 2. Y, descobrimos que é 5. 5 mais 7 é 12, 12 ao quadrado, já vou deixar nesse formato, 12 vezes 12, vezes 5, tudo dividido por 80. Simplificando 5 e 80, tudo por 5, temos 1 e 16. Dividindo 16 e 12, tudo por 4, temos 4 e 3. E dividindo esse 12 por esse 4, temos 3. X fica 3 vezes 3 vezes 1, que é igual a 9. Então, o primeiro algarismo da senha é 9. O segundo algarismo é x menos y, ou seja, 9 menos 5, que é igual a 4. Aí a gente já verifica que a resposta só pode ser a letra A, que tem primeiro o 9 e depois o 4. E aqui, o terceiro algarismo fica 9 mais 5, que é 14, dividido, 9 mais 5, dividido por 2, que é igual a 7. 9, 4, 7. Exercício 22. Em uma festa, há 42 convidados e a razão entre adultos e crianças nessa ordem é de 2 para 5. Se estivessem presentes mais 3 adultos e 3 crianças não tivessem comparecido, a razão entre adultos e crianças seria... Temos então uma razão dada por 2 para 5, ou seja, 2 adultos para cada 5 crianças.
Então, o total, para a gente fazer a comparação, é 2 mais 5, que é igual a 7. Então, 42 adultos está sendo representado pelo número 7. Para a gente descobrir essa segunda situação, primeiro temos que verificar a quantidade de crianças e a quantidade de adultos nessa primeira situação. Então, temos que, de cada 42 pessoas, quantos são os adultos? Vamos fazer a comparação com o valor representativo de cada 7, lembrando aqui que temos total e total, só que aqui é valor real e aqui é representatividade. Então, de cada 7, nós temos que 2 são adultos. Aqui nós temos uma proporção onde os denominadores são múltiplos de 7, então eu vou dividir tudo por 7. E aí vou fazer a multiplicação cruzada. Temos que x vezes 1 é x e 6 vezes 2 é igual a 12. Já podemos tirar, então, que o total de crianças é 42, que é o total de convidados, menos esse total aqui, que é adultos. Ou seja, a quantidade de crianças é igual a 30. 30 mais 12 dá o total de 42. Considerando essas informações, né, dizendo aqui que se estivessem mais 3 adultos presentes, então, na nova situação, nós teríamos a seguinte razão: 15, que é o total de adultos, e 3 crianças a menos. Se tem 30 crianças, tira 3, temos 27. Porque está sendo pedido aqui, nessa situação, nessas condições, qual é a razão entre adultos e crianças? Dividindo tudo por 3, já que os dois aqui, numerador e denominador, ou antecedente e consequente na razão, são divisíveis por 3, nós ficamos com 5 para 9. Assim, temos que, de cada, para um total de 9 crianças, nós temos 5 adultos. Então, é 5 para 9. Letra E. Em uma caixa, há vários lápis de diferentes comprimentos. A tabela mostra a quantidade de lápis e seus respectivos comprimentos em centímetros. Então, temos 5 lápis, cada um com 16 centímetros, X lápis de 10 centímetros de comprimento e 8 lápis de 5 centímetros. Sabendo-se que, na média, o comprimento de um lápis dessa caixa é de 9,5 centímetros, pode-se concluir que o número de lápis com 10 centímetros de comprimento na verdade, está sendo pedido para que a gente descubra o valor de x. E para isso, nós vamos utilizar média ponderada. Temos, então, representando a média por m, nós temos 5 vezes, 5 aqui é quantidade, 5 vezes 16, mais x vezes 10, que já vou deixar aqui na forma de 10x, mais 8 vezes 5. Tudo isso dividido pelo total, que é 5 mais x mais 8, que é o mesmo que 13 mais x. Então, temos 5 vezes 16, que é igual a 80, mais 10x,
mais 8 vezes 5, que é 40, dividido por 13 mais x. No lugar desse m, já vamos aqui fazer a substituição pelo valor dado, que é 9,5. Já multiplicando aqui, já que é uma proporção, multiplicando cruzado, nós temos 13 vezes 9,5, que é 123,5, mais 9,5x. Então, o que está aqui no numerador, multiplicando esses dois termos, é igual a 80 mais 40, que é 120, mais 10x. Daqui tiramos que 9,5x, passando aqui para o segundo membro, nós vamos ter menos 9,5x mais 10x, que é meio x, igual, esse 120 passando para o primeiro membro, fica 123,5 menos 120, é igual a 3,5. Multiplicando tudo por 10, nós temos 5 e 35. Daqui, tiramos, então, que x é igual a 35 meios. Trinta e cinco quintos, não meios. Então, 3,5 multiplicou por 10 é 35, e meio multiplicou por 10, que é igual a 5. 35 dividido por 5, nós temos que existem 7 lápis com 10 centímetros de comprimento. Um eletricista tem 2 pedaços de fio de cobre, um com 125 centímetros de comprimento e outro com 185 centímetros. Ele deseja cortá-los em pedacinhos, todos iguais e de maior tamanho possível. O máximo de pedacinhos que esse eletricista irá conseguir será... Esse problema é sobre MDC, máximo divisor comum. Ou seja, vamos descobrir o maior comprimento comum a 185 centímetros e 125 centímetros. Para isso, nós vamos usar o método das divisões sucessivas, colocando o maior número primeiro, ficamos com 185 dividido por 125, que dá 1 e sobra 60. Passando esse resto, 60, como divisor, por isso, método das divisões sucessivas. 125 dividido por 60 dá 2 e sobram 5. E aí, esse 5 passa como divisor. 60 dividido por 5 dá 12 e sobra nada. Então, o maior divisor comum é 5. Verificando quantos 5 centímetros cabem dentro de 125 centímetros. Uma vez que está sendo pedido a quantidade de pedaços iguais e o maior possível. Então, nós temos aqui que dentro de 125 é possível conseguir 25 pedaços. E em 185 centímetros, nós vamos conseguir
15, sobram 3. Vamos conseguir 37 pedaços. Aqui pede um máximo de pedaços. É 25 mais 37. Dá 12, vai um aqui, 62 pedaços de 5 centímetros. Questão 25. Observe o gráfico publicado pelo jornal Folha de São Paulo em 27 de julho de 2010. As compras, faturamento do setor de shopping centers, em bilhões de reais. Então, cada um desses valores teria que ser multiplicado por 1 bilhão. Supondo-se que as projeções desse gráfico se confirmem, pode-se dizer que a porcentagem de aumento no faturamento de 2010 em relação ao de 2009 será aproximadamente de... Então, houve um aumento de 2009 para 2010. De quanto foi esse aumento? Precisamos saber esse valor para poder, então, transformá-lo em porcentagem, considerando o ano anterior, que é 2009. Fazendo esse cálculo, 81,5 tirando 71. Ficamos com 10,5. Então, tem uma vírgula aqui, 1 para 1 e 7 para 8. Significa, então, que nós vamos ter que descobrir o percentual desta relação. 10,5 de 71. Então, quanto aumentou em bilhões de reais? Foi 10,5. Em relação ao ano de 2009, que é de 71 bilhões. Então, esses bilhões aqui e aqui, a gente pode simplificar. Portanto, nós vamos fazer esse cálculo. Multiplicando tudo por 10, temos 105 dividido por 710. Simplificando numerador e denominador por 5, ficamos com 21, e aqui 5 vezes 1 dá 142. Para transformar esta fração em porcentagem, basta dividirmos 21 por 142. Como o dividendo é menor, começamos colocando um zero aqui e aqui, parte inteira zero, e aí 1 cabe dentro de 142 e sobram 68. Para continuar, colocamos um zero, e aqui então 5 vai passar, porque 5 vezes 40 já vai dar 200, já passa, então vamos colocar 4. 4 vezes 142, que é igual a 500, 4 vezes 2, 8, 16, 568. Fazendo esse cálculo, sobram 112, e aí o resto é menor, queremos continuar, acrescentamos um zero. Se usarmos aqui o número do meio da tabuada, que é 5, é muito pequeno, 6 vezes 100, 600, também vai ser pequeno, aqui vai dar 7. Bom, não vou continuar esse cálculo, porque aqui nós só temos 2 números, 2 algarismos significativos. Então, arredondando, porque aqui tem um valor aproximado. Para transformar 0,147 em porcentagem,
Basta caminhar com a vírgula 2 posições para a direita. Multiplicação por 100. A vírgula está aqui, fica 1, 2. Em porcentagem, 14,7%, que é igual aproximadamente a 15%. Letra B. Um professor irá distribuir 3 folhas de papel para cada um de seus alunos para a realização de um trabalho em sala de aula. Como no dia dessa aula 2 alunos faltaram, cada um dos alunos presentes recebeu uma folha a mais de papel. O número de folhas que o professor levou foi. Vamos considerar que Y é a quantidade de alunos, quando todos os alunos estão presentes, e X representando o total de folhas. Considerando uma situação em que os alunos não tivessem faltado, nós vamos ter que a quantidade de alunos dada por Y multiplicado por 3 dá exatamente a quantidade de folhas, já que cada um recebe 3 folhas. Agora, na outra condição, nós vamos ter que tirar desse total de alunos, vamos ter que tirar 2. Aqui, nós vamos ter então que a quantidade de folhas dado por X tem que ser igual a essa nova condição. E nesta nova condição, se faltaram 2 alunos, nós temos Y menos 2. Cada um já recebe 3 folhas. Só que ainda está sendo colocado que eles vão receber uma folha a mais. Então, essa uma folha a mais pode ser representada pela quantidade de alunos que vieram nesse dia. Y menos. Então, aqui é menos. Então, quantidade de folhas, nessa nova situação, quantidade de folhas não muda, só muda a quantidade de alunos. Então, 3 folhas para cada aluno e uma a mais que cada um recebe, dado exatamente pela quantidade de alunos normal, menos 2 nesse dia. Aqui, nós temos, na verdade, um sistema de equações. Já resolvendo pelo método da substituição, onde tem x aqui, eu já vou substituir por 3y. Ficamos com 3y igual, distribuindo aqui, não, vamos primeiro já calcular. Eu tenho 3 vezes y menos 2, mais 1 vez y menos 2, que é igual a 4 vezes y menos 2. Temos então que 3y é igual a 4 vezes o y menos 8. Mandando aqui para o segundo membro esse 3y, vai ficar menos 3y mais 4y dá 1y. E esse menos 8 já vem aqui para o primeiro membro de forma positiva. Está sendo pedido o número de folhas, ou seja, precisamos saber o valor de x, que é dado por 3 vezes o y. 3 vezes 8. Portanto, temos 24 folhas. Esse professor trouxe 24 folhas.